Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma pausa para o café, aquele momento que a gente para, conversa um pouco, troca figurinha, discute os casos e discute sobre os assuntos do dia a dia da vida de dois ginecologistas, né? E a gente resolveu gravar um pouquinho para vocês acompanharem mais um pouquinho dessas conversas, porque sempre elas existem no corredor, a gente sempre se encontra, Sempre. em festa, em qualquer coisa a gente tá discutindo, não é? Deixa eu te falar, tem um caso, né? Assim, deixa eu te falar, tem um caso, o que você acha? E a gente troca sempre as informações. Eu sou o Vitor, sou médico, ginecologista e obstetra, trabalho bastante com ginecologia de adolescentes e sexualidade. Eu sou a Camila, também sou ginecologista obstetra, sou oncologista pélvica também. Trabalho bastante com obstetrícia, com ginecologia do dia a dia, com climatério e também com oncologia, óbvio. A gente tava aqui batendo um papo, falando um pouquinho sobre menstruação, né, Vi? Eu acho que pleno 2022 e a gente vê ainda que existe muita dúvida, muito mito e verdade sobre menstruação, saúde menstrual, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente já percebe é a forma como isso foi ensinado na faculdade e como a gente vê hoje. Hoje em dia, quando a gente fala de saúde menstrual, conta muito mais pra gente como a paciente se relaciona com a menstruação dela do que necessariamente quantos dias ela sangra ou não, Sim. né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem gente que adora menstruar, tem gente que detesta menstruar, existem vários tipos Tem gente de... que fica preocupada, será que quanto eu menstruo, quantos dias, o volume, se isso é adequado? Eu recebo bastante, esse tipo de pergunta no consultório. Não sei você, mas Não, assim, recebo também. não, é normal, porque eu fico menstruada só 2 dias. Eu fico menstruada só 3 dias. Ou não, eu fico 7 dias. Será que isso é normal? Acho que, Sim. né, as pessoas têm um pouco de dúvida quanto a isso também. Eu acho que tem muito a ver com a forma como isso foi construído, né? Durante muito tempo a menstruação era vista como até um problema, uma coisa ruim. Sim. E acho que a gente nessa era contemporânea que a gente está vivendo, a gente tentou desmistificar um pouco isso e entender que a menstruação é um processo natural. A gente tem hoje em dia estratégias para paciente que não gosta de menstruar, não quer menstruar, ou não pode menstruar por conta de algum problema de saúde. A gente tem estratégias para tentar, né, bloquear essa menstruação. Sim. Mas a gente também tem conseguido conduzir melhor, até pelos métodos anticoncepcionais que não têm hormônio, as pacientes que querem menstruar. Mas ainda não querem engravidar. Exato. Tem isso também. Não, eu acho que é muito isso que o Vitor tava falando. Acaba sendo um mito, né? Tem muitos mitos e verdades, coisas que... E outra, ainda é um tabu falar de menstruação. Algumas meninas não têm essa abertura, que seja com a mãe, com a tia, né? Acaba tendo muito essa conversa entre amigas, mas ainda é um tabu. Às vezes até na própria consulta, as meninas que vêm mais novas, eu não sei, você que atende mais adolescentes, você sente isso, que elas têm mais vergonha de falar? É um dos principais temas. Eu acho que, para começar, o motivo da consulta. É muito importante você iniciar o atendimento da adolescente, entender todo o cenário ginecológico. Mas muitas mães, por uma preocupação, não é por mal, é uma preocupação mesmo, por zelo, a paciente menstruou, ela já fica desesperada, como se aquilo fosse um grande problema. E a construção que a gente tenta fazer é justamente o inverso. A menstruação faz parte da vida da mulher. Então, menstruou, que bom, parabéns, como foi? E a gente vai desenhando isso e tentando entender esse ciclo da paciente, do adolescente. Quando a gente tem essa visão logo no início da vida menstrual dela, a gente consegue tirar um pouco desses mitos que existem, que menstruação faz mal, menstruação é ruim, se você sangrar demais você vai ficar com uma anemia, sabe? Que cortar a menstruação é ruim, que o sangue vai ficar acumulado na sua barriga, que a menstruação vem pra limpar todo mês. Tem isso também. Tem muito, acho que esse é um dos mitos, né? É. Eu uso anticoncepcional e parei de menstruar. Ou então meu anticoncepcional diminuiu tanto meu fluxo que eu menstruo um dia. Então, aquele sangue tá ficando acumulado e inchando meu útero. Na verdade, não. A gente tava conversando aqui antes de ligar a câmera. Quem usa anticoncepcional com hormônio, né? Não menstrua. Aquele sangramento que você tem é uma pausa, que a gente fala que é um sangramento programado. As pacientes, quando tomavam anticoncepcional e não tinham pausa, ficavam muito incomodadas por conta dessa questão da cultura do ciclo menstrual. Então, o que a indústria... Eles inventaram uma pausa.
um sangramento de privação hormonal. E não, na verdade, aquilo não é uma menstruação. E por isso que o volume diminui muito, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos. Ah, então se eu uso anticoncepcional e meu ciclo tá meio bagunçado, você precisa conversar com seu ginecologista, mas em primeiro lugar, aquilo não é uma menstruação. Então saiba disso. Você usa anticoncepcional e tem um ciclo bagunçado, isso não é menstruação. Existem várias coisas que podem acontecer, pode ser a oscilação do ciclo, que o seu corpo não lida bem com isso. Você tem que conversar com o seu ginecologista. Mas pode ficar tranquila, isso não é um grande problema. Não é. Assim como ficar sem menstruar, cada vez mais. Aí começou o pessoal a querer não menstruar. Aí inventaram as pílulas que fica 3 meses. Porque eu lembro, quando eu comecei a usar pílula anticoncepcional, porque eu comecei com 14 anos, eu comecei super novinha. E tinha que fazer a pausa. Aí pronto, ia pra praia, ficava menstruada. Aí comecei Acabava com o final de semana. Comecei a dar aquela emendada na pílula. Meio que parecia que a gente tava fazendo uma coisa errada. Você não conta, a adolescente faz muito isso, ela não conta pra mãe, porque as mães ficam em cima de como a paciente Você menstruou usa. esse mês, né? Nossa, fica... E aí eu começava a emendar a pílula, só que aí acabava o fim de semana na praia, eu parava a cartela no meio pra menstruar, porque eu achava que tinha que menstruar. Então, acho que até uns 17, 18 anos eu fazia essas coisas. Depois eu comecei a perceber que eu não queria menstruar e comecei a emendar. Isso faz mal, Vitor? Não faz mal. Esse é eu acho que é o segundo mito que a gente mais ouve na consulta, assim. Não faz mal. É importante sempre você compartilhar isso com o seu ginecologista. Sim. Mas na verdade, quando você emenda, o maior risco que você vai ter é de escape ou de repente ter um ciclo meio bagunçado. De repente você tem uns sangramentos bagunçados, porque quando você usa a pílula contínua sem pausa, acaba gerando um desequilíbrio na parte interna do útero. Sim. E depois de muito tempo, né, o próprio fabricante da pílula diz: eu não garanto que você não vai ter uns escapes. Sim. E as mulheres não gostam de escape, porque imagina você no meio de uma festa, no meio de um evento, você tem um escape, né? Nossa, você viu? Agora eu pensei, lembrei de uma coisa. Não sei se chegou a ver no Instagram, rolou uma foto de uma menina que tava numa festa e menstruou num vestido branco. Ficou uma puta de uma mancha, assim, no vestido dela. E as pessoas perguntando, o que você faria? Você iria pra casa ou você curtiria a festa? Porque assim, por que a gente tem esse problema com a menstruação? Qual o problema? Exato. Como se nunca tivesse acontecido isso com todo mundo, sabe? É aí que mora o tabu. Teve também, esse eu não vi, mas eu vi uma professora de yoga dando uma aula e durante a aula, de repente, vem um escape e mancha a calça dela. E daí todo mundo, nossa, que horror e tal. E ela fala, gente, mas... Vocês não menstruam? Assim, a gente tá no ano 2022 e vocês não entenderam ainda que as mulheres menstruam? Isso é uma coisa natural, normal. Mas acaba sendo um constrangimento, assim. Eu acho que, né, quando eu era adolescente, eu sempre tava com um moletom amarrado na cintura, pelo medo disso acontecer. Mas também, qual o problema? Tipo, os meninos têm que saber que mulher menstrua, os meninos têm que entender, né, que é uma Sim. coisa natural. E, nossa, puxa, que ruim, porque é uma situação ruim. Mas não devia ser um problema. Uma coisa que vai te levar pra casa, acabou minha noite. Mas eu acho que envolve a questão também da menstruação te deixar impura, te deixar suja, né? A gente sabe que é uma construção histórica, tem algumas religiões que têm esse valor. E não lógico, pode encostar na mulher que isso, não tá a gente menstruada. entende que existem valores culturais, só que vão ser respeitados, cada um tem que conseguir se sentir em paz dentro da religião que segue. Sim. Mas a gente entende que esses pensamentos também ao longo de uma história, eles vão gerando no senso coletivo uma ideia de que menstruação é ruim, naquele momento a mulher ela não está limpa, né? E a menstruação é limpa, é um sangue que estava dentro do útero, né? Que não tem bactérias lá dentro, até que se prove o contrário, não tem infecção, Sim. né? E daí envolve também aquele mito, né, cara? Pode ter relação quando está menstruado? Gente, pode, inclusive ajuda, né? Não sei se vocês sabem, mas a relação sexual durante a menstruação, ela ajuda a diminuir a duração da relação, porque ela estimula o útero, né? Quando a gente tem um orgasmo, o útero contrai e tal. Então ele ajuda esse sangue a sair mais rápido, encurta a menstruação e diminui a cólica, não é maravilhoso? É maravilhoso. E ainda curte.
E ainda, exato. E ainda, exato. Ainda... É unir o útil ao agradável, né? Ah, mas ó, não pode esquecer, existe, é muito raro, mas existe chance de engravidar, mesmo transando grávida. Isso. Transando grávida. Transando menstruada. Exato. Não pode utilizar a menstruação como método anticoncepcional. Não. Tipo, só transar menstruada. Não. Eu tô menstruada, então não tenho risco de engravidar. Não é bem assim. Não é bem assim. É raro, né? Então a gente não pode dar essa orientação como método. Vai lá, marca uma consulta, usa um método direitinho. Na medicina nem sempre nem nunca. A gente nunca vai garantir 100% nada, né? Se até Virgem Maria engravidou sem ter relação, meu Deus do céu. A gente, então... Eu acho que você comentou um negócio da cólica, né? Que também é um mito que eu sinto, cara. Que é a questão de que as pacientes que têm cólica sempre acham que existe um problema muito grande. A gente tem que conseguir separar a cólica que realmente incapacita a vida dessa paciente. Ela naquele período não consegue fazer nada, não consegue trabalhar, não consegue ir pra escola, não consegue nada. E a cólica, né? A gente tem que também naturalizar alguns processos do corpo. Pô, tem um coágulo de sangue dentro do seu útero. Ele tem que expulsar aquele coágulo lá de dentro. Ele vai ter que contrair e vai ter que expulsar. Provavelmente você vai ter um pouco de cólica. Isso é um cenário. Sim. Da mesma forma, quando você come um pastel com caldo de cana, 2 pastéis com caldo de cana, você vai ter azia, vai ter... Por quê? Porque o seu corpo tá falando, amigo, não foi legal, entendeu? Já não cai mais tão bem quanto aos 15 anos. A cólica é isso. Sim, também, é um processo natural. É isso. E eu acho que outra coisa também que da menstruação, que é um pouco difícil de falar, são os métodos que a gente usa além do absorvente comum, né? Ou o famoso MODS, como as nossas mães falavam. Mas hoje em dia a gente tem tantas possibilidades que eu gosto um pouco de falar disso até na consulta. O que a gente pode usar durante o período menstrual? O que é seguro? O que você acha, Vicky? Por exemplo, copinho, que eu acho que é uma das coisas que as meninas têm mais dúvida. Copinho é uma coisa higiênica? É uma coisa que vai me trazer doença? É uma coisa que... O que você acha? O que eu sinto é o seguinte, a gente tá vivendo um contraste de gerações, né? Então, o absorvente externo, né, aquele mais comum de almofadinha que a gente está acostumado, ou o interno, que é o OB, ele está consagrado por conta das histórias, as avós ensinam, as mães ensinam, então as jovens elas aprendem que aquele é o método. Só que existem métodos mais modernos, então tem a calcinha absorvente. Ah, eu adoro. O próprio eu copinho. Acho uma delícia. Porque ela é confortável. Você tá com uma calcinha normal e tá tranquila, né? Não precisa se preocupar de ficar trocando. Óbvio, tem que ter sempre uma calcinha extra, porque ela tem um período de duração, né? E você vai experimentando os métodos e conhecendo também, né? E o copinho eu acho que tem muito disso, de experimentar e conhecer. Copinho não é o primeiro que você vai usar, pode ser, tomara, você é uma sortuda. Se você usou uma vez e já se adaptou, você é uma privilegiada. Mas normalmente não é assim. A maioria dá uma insistida pra dar certo. Tem que comprar várias marcas, às vezes, tem que descobrir se você é aquela que vai cortar a hastezinha ou não. Daí dá pra usar o contrário. Qual que é o método de dobra origami lá que você vai fazer pra pôr? Porque também isso tem um vídeo de uma amiga nossa que eu amei, que ela da Fernanda Leles, não foi? Ela mostra vários. Mostrou vários tipos de dobra do copinho pra colocar. Mas a maior dificuldade que eu vejo nas minhas pacientes é pra tirar o copinho. Você tem alguma dica? O que eu sinto de tirar é o seguinte, a primeira coisa muitas não querem encostar na menstruação. E isso vai ser um pouco inevitável. Gente. Então assim, você tá... Mais uma coisa, né? É seu sangue, é seu corpo. Você tá colocando a mão na vagina, né? O dedo na vagina, para poder tirar o copinho. Então é inevitável que o sangue que está represado no copinho vai encostar. Uma dica, acho que a melhor dica é posição. As pacientes tentam tirar o copinho em posições que a pelve não tá boa, né? Então a pelve ela tem uma característica assim, o quadril, né? A bacia. Ela tem que estar livre para conseguir. Então, normalmente, agachada é uma posição muito boa que as pacientes gostam. Né? Agachada mesmo, de cócoras. Elas falam, nossa, mas de cócoras é. E às vezes, quando ela não quer sujar, qualquer coisa do tipo, se ela não vai fazer isso no banho e tal, às vezes próxima do vaso, né? Dobrando uma perna. Sempre, tudo isso que você dobra a perna, né? E deixa a pelve mais enxuta, isso daí consegue ajudar melhor. Melhorar bem mais, né? Normalmente as pacientes tentam com a perna esticada e isso não vai funcionar. Né? E deitada, às vezes, também não vai funcionar, porque deitada comprime, né, a parte de trás do quadril.
Não, mas a questão é, você tá na rua e tem que trocar o teu copinho. E aí? Como fazer? Aí eu não tenho muita essa experiência, mas as pacientes me contam algumas estratégias, né? Por exemplo, banheiros, né? Às vezes está no shopping e tudo mais. Banheiro público, isso é Uma dica que as desafio. pacientes dão é justamente pôr um pé em cima, né? Às Do vezes vaso. do vaso, né? E de lado ela consegue, tira o vácuo, o importante é tirar o vácuo, né? Tirou o vácuo, porque o problema é a Fez pessoa ficar tentando puxar sem tirar o vácuo. E você precisa também fazer um pouquinho de força, dar uma contraída no abdômen aqui pra ajudar. Isso, porque quando você contrai o Mas- abdômen, força um pouquinho para você sair mais fácil. Agora, uma outra dúvida. Paciente virgem, pode usar o B? Essa é uma questão muito polêmica. Hum. A gente vai deixar ela para o próximo vídeo, tá bom? Até o próximo, então. Pausa pro café.